Bem, olá, aqui é o Juan da JM Topografia e Projetos, empresa de topografia. Eu sou o engenheiro agrimensor e este é um vídeo relatório de análise do lote 1549, localizado na Estrada do Facão, no Vale das Videiras, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Bem, a nossa empresa foi contratada para fazer o levantamento topográfico do lote 1549 e também a nossa empresa já realizou o levantamento topográfico do lote 1550 e do lote 1551, tá? Ambos os lotes são vizinhos. Bem, essa é a análise do lote 1549. Primeiro, temos aqui a PAL, que é a planta de loteamento, que é a planta que originou esses lotes, tá? Temos essa planta sobreposta ao levantamento que foi realizado, tá? Temos como fonte de informação essa PAL e temos como fonte de informação a escritura dos lotes em questão, lote 1549, 1550 e 1551, certo? Então, primeiro, a medida que foi verificada, eu vou abrir a planta aqui em questão, do lote 1550 e do lote 1550 e do lote 1551, que são os lotes de propriedade do Bernardo, tá? Foi atestado que esses lotes possuem aqui o registro diz que cada lote tem 22 metros de testada, ou seja, 22 metros de frente com a Rua 41 ou Estrada do Facão. Porém, foi verificada a medida de 22,86 nesse lote e 22,37 nesse lote. Lembrando que esse P4, que é o lote que divide o lote 1550 e o 1551, ele é um marco virtual, pois ele não possui uma demarcação em campo, pois como o proprietário é dono dos dois lotes, ele cercou os dois lotes. Até aí tudo bem. Foi verificada essa medida, né? Em registro, ela possui 44 metros. Porém, quando somamos essas duas medidas aqui que foram verificadas, nós temos aí aproximadamente, porque temos um erro centimétrico de aparelho, aqui nessa minha última medida eu tenho 22,91, ou seja, 91 centímetros a mais, e nesse lote 1550, 22,39, então 39 centímetros a mais do que consta em registro, totalizando 1,30 m a mais do que o total que deveria haver aqui numa ordem de 44 metros, tá? Então existem aqui 45 metros,30 em loco. Então o proprietário do lote 1549 realizou o levantamento topográfico do lote 1549 do que consta em loco atualmente no lote 1549. Para verificar o que consta em loco no lote 1549, eu vou ligar aqui a ortofoto que foi gerada a partir de um aerolevantamento por drone, tá? Ativando a ortofoto. Lembrando que uma ortofoto ela é uma imagem que não possui distorções, ela possui informações métricas, onde a gente consegue avaliar a posição de cada lote ou de cada edificação, tá?
de cada propriedade. Então, aqui eu vou desativar essa PAL, eu vou jogar ela para baixo, display order send to back, para que possamos analisar somente o vetor que foi gerado a partir do levantamento topográfico e a ortofoto do drone. Então, hoje, a área do Bernardo é essa aqui, tá? Que consta nesses dois lotes. Vejamos que ela casa coerentemente, tá? Uma área predominantemente de vegetação ainda nativa. Existe esse córrego que percorre aqui os dois lotes, córrego inclusive que faz fundo com o lote 1549. E então temos o lote 1549 em questão. Eu vou abrir aqui a escritura do lote 1549, que é a escritura que nos dá um norte, nos dá a descrição de medidas, que são os parâmetros que vamos utilizar para avaliar o lote 1549. Essa é a escritura, tá? A certidão deste imóvel, que é a fonte que temos para verificar as medidas desse lote. Bem, a escritura fala que ele tem uma superfície total de 2.045 metros quadrados. Ok. Para a gente não perder o fio da meada, vamos diretamente ao levantamento topográfico. Então, voltamos aqui ao levantamento topográfico sobreposto na ortofoto gerada por drone. Ao final do levantamento, nós verificamos uma área total de 2.026,19 metros quadrados. E a escritura, ela fala em uma área de 2.045 metros quadrados. Ou seja, nós verificamos uma área menor do que a área que consta em registro. Esse é o primeiro dado, tá? Continuamos aqui decorrendo da escritura. Lote 1549 tem a superfície de 2.045 metros quadrados, medindo 25 metros de frente para a rua 41. Tá? Vamos dar atenção a este ponto. 25 metros de frente para a rua número 41. O proprietário, senhor Paulo, nos informou que esta medida está incorreta. Ela em registro está incorreta. Ok, é direito do proprietário alegar que esta medida está incorreta. Porém, para nós, para a equipe de topografia, para vetorizar esta planta, nós temos como base somente esse documento. Infelizmente, nós não podemos utilizar a palavra do proprietário ou um contrato de compra e venda como fonte de informação para compor a nossa planta. Nós vamos assinar essa planta e atestar que ela tem essa medida. Então, necessitamos de um documento legal para vetorizar essa medida. Como temos apenas essa medida de 25 metros, colocamos aqui em planta que a medida de registro é 25 metros. Porém, a medida que foi verificada em loco, medida mensurada através de aparelho topográfico, sendo esse estação total, nesse caso, foi verificada uma medida de 32 metros,99, arredondando praticamente 33 metros de frente para a rua 41, constando uma diferença de 8 metros de registro para a medida mensurada. Ok, fechamos aqui a frente do terreno, deixando claro essa discrepância entre o registro e a medida mensurada. Vamos agora para essa lateral aqui, tá? Confrontando com esse terreno desse proprietário.
eu posso ligar aqui a planta de loteamento e verificar qual lote é esse aqui. Temos aqui que é o lote 1548, tá? Por conta da vetorização perdemos alguma informação, mas temos que esse é um 1549, esse é um 551, perdão, esse é um 550, tá? Confrontante com 549, esse é um 551 e esse é o 1548, né? Por consequência, e aqui é um 547. Lembrando que essa PAL aqui em questão, né, possui distorções por conta que é uma planta que foi feita muitos anos atrás, provavelmente com equipamento teodolito ou trena. Então é um equipamento que está mais sujeito a erros do que os equipamentos utilizados hoje em dia, graças ao auxílio da tecnologia atual. Hoje é possível, né, verificar com maior precisão essas medidas. Então, vindo aqui agora para a parte... quem está na rua 41, lateral esquerda do terreno, tá? Confrontante com o lote 1548. Foi verificada uma medida de 63 metros nessa lateral e o registro fala em uma medida de 63,13. Então, 13 centímetros de diferença, né? Então, levando em consideração o tempo, a distância, o intervalo de tempo que foi coletado essa medida, podemos afirmar que a medida deu bem próxima, tá? Um levantamento após o outro. Em um caso como esse aqui, podemos atestar que essa medida está bem coerente. O que está em registro e o que foi medido em campo está bem coerente, tá? Então, encerramos aqui essa medida lateral da parte esquerda do terreno, para quem está aqui de frente, na rua 41. E vamos agora para o fundo do terreno. Bem, lembrando que essa medida foi coletada, assim como é possível verificar aqui na ortofoto, tá? É possível verificar bem nitidamente o córrego aqui, né? O rio que passa nos fundos desse terreno, do lote 1549. Lembrando que essa medida foi coletada na margem desse rio, tá? Levando em consideração a curvatura desse rio. Ao término da medida, foi constatada uma medida de 33,4 metros. Em registro consta uma medida de 34 metros, levando em consideração aí 60 centímetros de erro. Bem, esses 60 centímetros de erro, há que se levar em consideração a distância de tempo no qual foi realizada essa medida, a medida original que deu origem à escritura e a medida atual, tá? Esse rio, ele ao longo do tempo, ele ocorre uma variação devido ao fluxo de água. Então, 60 centímetros em uma medida linear como essa, não é uma medida tão grande quanto poderia ser. Então, essa medida da lateral esquerda e essa medida de fundos, utilizando do bom senso, temos que são medidas parecidas, próximas. Até aí tudo bem. Então, temos que essas duas medidas são as mais coerentes. Agora, vamos para a lateral direita, tá? Levando em consideração quem está de frente para o terreno na rua 41, a lateral direita, ela em registro consta 55 metros.
Porém, em loco foi verificada uma medida de 63,18 metros, tá? Então, uma distância significativa de 8 metros aproximadamente. Para ser mais preciso, 8 metros e 18 centímetros. Nessa distância aqui, tá? Da rua, tá? Verificando aqui a rua, até os fundos do terreno. Ou seja, aqui na margem do rio. Ok, então temos as principais divergências na testada do terreno e na lateral direita do terreno. Então há que se levar isso em consideração. E apesar dessa discrepância que foi verificada na testada no terreno e da lateral direita, ainda assim, hoje o terreno ele teve uma área que podemos considerar próxima da área de registro, onde a área de registro tem 2.045 metros quadrados e a área mensurada foi verificada uma área de 2.026 metros quadrados. Tá? Então, essa é a nossa análise do lote 26. Lembrando que sim, de fato, aqui o vizinho do lote 1550 e 1551 tem uma medida discrepante do que consta em registro, porém podemos verificar que existem também essas discrepâncias nessa testada do lote 1550 e na lateral direita. Há que se levar em consideração a época que esta planta foi confeccionada, tá? Eu vou apagar aqui a ortofoto, vou apagar a ortofoto. Vou apagar a ortofoto. Tendo em vista isso, né, podemos verificar aqui a discrepância. Bem, temos aqui o vetor da rua 41. Eu vou acender novamente a ortofoto para que verifiquemos como que o vetor da rua 41 está coerente com a rua 41 de fato. Essa é a rua 41, essa é a imagem da rua 41, tá? E temos aqui que esse vetor foi originado através de levantamento topográfico e vemos que ele está coerente com a rua que existe hoje em loco, tá? Para confirmar, para atestar mais ainda esse vetor que foi originado de levantamento topográfico, eu vou ligar agora a imagem de satélite, tá? Onde é possível verificar todo o bairro, onde é possível verificar em uma escala menor ainda toda a região, e vemos que ainda assim, quando eu aproximo a rua, ela ainda está coerente. O vetor da rua ele ainda está coerente com a imagem de satélite, tá? O que nos fornece mais um dado para que possamos verificar que esse levantamento topográfico está correto, tá? Vejamos como aqui a rua ela dá continuidade. Essa aqui mais acesa é a ortofoto do drone, que nos permite uma resolução maior, ok? E essa aqui mais externa é a imagem de satélite, que tem uma resolução menor. Portanto, quando aproximamos, né, logo a imagem fica pixelada. Bem, então, verificamos que a ortofoto ela está georreferenciada e coerente com o que há em loco. Vou desligar ambas aqui, vou desligar a imagem de satélite e vou desligar a imagem do drone. E agora temos o levantamento topográfico realizado, georreferenciado, e a planta, a PAL, a planta de loteamento, que foi a planta que deu origem às escrituras que compõem todos esses lotes,
Então é possível verificar de cara que a rua em questão já possui uma distorção. Vejamos aqui, ó, vou selecionar a rua vetorizada a partir do levantamento e a rua da planta. De cara aqui, ó, se eu quiser, vou utilizar a ferramenta Dist do AutoCAD, onde eu vou verificar a rua. Vejo aqui que ela tem uma distância de 3,63, essa rua aqui. 3,63 de largura essa rua. Porém, se eu utilizar a planta como minha fonte de informação, ela já passa a ter 10 metros e 45, tá? Lembrando que essas distorções elas são originadas provavelmente do levantamento, daquele levantamento antigo que originou essa PAL, tá? Então, uma vez discriminado toda a situação averiguada aqui do lote 1549, do lote 1550 e do lote 1551, temos posto em questão toda essa análise, toda essa verificação, tá? Vou ligar mais uma vez aqui a imagem de satélite, tá? Então, como afirmado pelo proprietário do lote 1549, esse lote, segundo o proprietário, possui 34 metros de frente. 34 metros de frente, segundo o proprietário, seria aproximadamente 1 metro a mais do que consta aqui nessa testada, que hoje tem aproximadamente 1 metro a menos, tá? Segundo o proprietário. E aqui, nesses dois lotes, verificamos que tem 1 metro a mais, 1,30 m a mais. Bem, para finalizarmos a avaliação de ambos os lotes, o próximo passo seria o proprietário do lote 1549 verificar a documentação que afirma que esse lote possui 34 de frente, nos fornecer essa documentação, tá? Nos passar essa documentação para que seja possível avaliar essa documentação, certo? E aí então será feita uma nova análise, tá? Uma dúvida em questão que pode surgir. Juan, aqui, bem como avaliamos, tem 1,30 m a mais do que consta em registro. Como você poderá afirmar que esse 1,30 m a mais é o que está faltando nessa testada que, segundo o proprietário, possui 34 metros? Nesse caso em específico, para ter total certeza e poder fazer esta afirmação, precisaremos estar de posse da PAL, que é essa PAL aqui em questão, tá? Desativando aqui a imagem de satélite. Essa é a PAL que temos, tá? Essa é a planta originária que temos. Aqui, como podemos ver, ela, como por ser uma planta muito antiga, temos essa dificuldade de verificar as medidas. Se eu aproximo aqui, eu não consigo saber qual medida de fato tem aqui, tá? Nem mesmo na planta. Se eu for aqui na planta, ó, PAL, agora eu estou abrindo aqui o PDF. Quando eu dou zoom aqui, eu não consigo verificar, infelizmente, nenhuma medida. Mas qual é o procedimento adequado? É encontrarmos essa PAL em questão, tá? Encontrarmos dentro dessa PAL uma referência rígida, uma referência possível, seja ela uma esquina, seja ela um lote demarcado há muito tempo atrás, e tomar essa referência como a nossa referência principal. Então, contar lote por lote até que cheguemos nos lotes avaliados em questão.
tá? Esse seria o procedimento adequado a realizar. Bem, então, finalizando aqui por hora essa análise do lote 1549, do lote 1550 e do lote 1551, tá? Irei submeter esse relatório ao proprietário do lote 1549 e, caso seja necessário, ao proprietário do lote 1550 e 1551, para que seja tomada a melhor decisão possível referente a esses lotes, tá? Deixando claro que o nosso papel como topografia é realizar o levantamento topográfico com os equipamentos adequados, com a precisão adequada, comparar com a planta que deu origem a esses lotes, comparar com os registros que constam legalmente esses lotes e realizar essa análise e essa mensuração. Qualquer decisão que vá ser tomada referente aos lotes, cabe aos proprietários avaliarem a situação que nós submetemos e então chegarem a um ponto de acordo, chegarem a um ponto que seja bom para ambos os lados, tá? Só deixando claro que o nosso papel aqui é fazer uma avaliação técnica a partir das medidas mensuradas. Bem, então eu encerro essa análise aqui. Agradeço a todos que assistirem essa análise e fico à disposição para qualquer dúvida referente ao levantamento topográfico realizado e à análise realizada. Tá? JM Topografia e Projetos, solucionando problemas e fazendo amigos. Obrigado.